Fala pessoal, tranquilo? Beleza? Estamos aqui para mais uma aula de cartografia, uma aula de sentido orientativo. Essa aula já foi bastante gravada no nosso canal, né? Então vai ser mesmo só para a gente poder relembrar, né? Nós estamos fazendo uma revisão agora no começo do ano dos principais conteúdos relacionados à geografia, à base da geografia. Não tem como a gente entender a geografia sem levar em consideração os mapas, né? E a cartografia é isso. Então, nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto geral e o contexto histórico da cartografia, ok? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos entender o que é a cartografia. A cartografia ela pode ser definida como um conjunto dos conhecimentos científicos, artísticos e técnicos utilizados na elaboração de mapas em suas diferentes escalas. Então, toda vez que a gente pensa em geografia, a gente pensa em mapa. A gente pensa em localização no espaço. E essa localização ela é representada pela cartografia, pela ciência cartográfica, né? A cartografia ela é uma ciência, ponto, isso é fato. E ela contribui muito com a geografia. Ela viabiliza a identificação e a localização de áreas específicas, de regiões, de riquezas naturais como biomas, florestas, hidrografia, recursos minerais e muitas outras coisas, né? A própria localização no espaço através do GPS, hoje é muito utilizado. Você vai chamar um Uber, chamar um carro por aplicativo, né? Você está utilizando a cartografia e, de certa forma, a geografia junto. A cartografia ela também contribui para a implantação da infraestrutura urbana, a pavimentação urbana, o saneamento básico, a mobilidade urbana, o monitoramento de fronteiras e assim por diante. Conseguem perceber, pessoal, o tanto que a cartografia é importante para o nosso estudo? A partir de agora, vamos estudar um pouquinho sobre o contexto histórico dessa ciência. Bom, a cartografia, não como ciência, né, mas como realidade prática, ela já vem sendo utilizada desde os primórdios dos tempos, desde a pré-história. Ela evoluiu e surgiu muitos mapas cada vez mais detalhados e com melhores condições. Obviamente, desde a pré-história, os homens já representavam na parede das cavernas ou nas árvores, né? Os melhores lugares para coleta, para caça, e tudo isso já era considerado uma ilustração cartográfica. Essa imagem que vocês estão vendo aí, né, é admitido pelos sumérios. Eles já desenhavam os melhores lugares para caça e para coleta ainda na pré-história. Essa imagem que vocês estão vendo aí é considerado o primeiro mapa da história, que foi feito numa tábua feita de argila. Atribui esse mapa aos babilônios, naquela região onde hoje é o estado do Iraque, na região do Oriente Médio. Esse mapa data do século 7 a.C. Os gregos foram considerados os precursores do uso da cartografia. A Grécia, pessoal, ficava numa região estratégica, ali no mar Mediterrâneo, né? Uma região que era centro de comércio. Então, todos os navios que vinham da Índia, da China, do Egito, daquela região conhecida do Oriente Médio ou do sul da Europa, passava pela região do mar Mediterrâneo. O México, então, era um entreposto comercial. Então, as pessoas passavam pelo México. Então, toda essa quantidade de pessoas trouxe aos gregos, né, uma quantidade muito grande de informações. Então, os gregos eles foram considerados os pais da cartografia por causa dessa influência comercial tão grande nessa região ali do mar Mediterrâneo, né? Uma inclusão muito grande de cultura, de informações. Isso foram surgindo, né, os mapas, que é um mapa grego, né, do século II a.C. E os romanos também foram muito importantes. Pena que eu não coloquei aqui mapa dos romanos porque eu não achei, né? Mas entre o século IV, o século III, até o século III depois de Cristo, né, século III a.C. até o século III depois de Cristo,
A cartografia também foi determinante para que os romanos conquistassem boa parte do mundo conhecido na época, no sul da Europa, a região do Oriente Médio, o norte da África. No final da Idade Média, a cartografia também se tornou muito importante como ferramenta de reestruturação territorial. Então ali, na Baixa Idade Média, por volta do século XI, século XII, a cartografia era muito utilizada principalmente na Europa para reestruturar os limites da localização. Durante as grandes navegações, então, não precisa nem se falar, né? Havia aí a expansão do cristianismo no mundo e tinha também a questão das colônias. Então, a cartografia ela foi muito utilizada para remanejar as novas terras e reestruturar o domínio das metrópoles sobre as colônias. Isso entre o século XV e o século XVII. Foi fundamental para os países europeus, principalmente os países ibéricos e o Reino Unido. Hoje em dia, a cartografia sofreu uma evolução muito grande. A gente percebe essa evolução na tecnologia. Hoje se tem oferecido uma precisão cada vez maior, seja no sensoriamento remoto, em que você pode observar uma determinada área e tirar uma grande informação dela, imagens e dados gerados por satélite, fotografias aéreas, o próprio GPS. Tudo isso é uma evolução muito grande que chegou até os nossos dias. Mas cabe lembrar que teve uma evolução histórica muito grande até chegar no GPS, até chegar nos dias de hoje. Não é verdade? Pessoal, essa é a primeira parte de algumas aulas que nós vamos estudar sobre a cartografia. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre projeções cartográficas, sobre tipos de mapas, né? E assim por diante, não é verdade? Então, ficam com Deus, né? Vamos assistindo aí as aulas, fazendo nossos resuminhos. E no término das aulas nós vamos trabalhar com um pouco de exercícios que caíram no Enem e nos vestibulares sobre esse tema. Valeu? Fiquem com Deus e até a próxima.